Hoje foi um dia que eu não trabalhei. Eu fiquei em casa, pude me dar o luxo de ficar em casa, tranquilo. E fiquei de boa aqui, tá ligado? Eu tinha o objetivo, a intenção também, de, de pegar e ou estudar bastante, ou fazer bastante coisas e tal. Bastante cortes, mas acabou que. Eu ainda pretendo fazer cortes, na verdade. Mas acabou que eu fiquei mais quieto, mais só relaxando e tal. Achei que seria melhor. Eu achei que seria melhor. É só que uma coisa foi ligando a outra, tá ligado? Então acabou que hoje foi um dia que eu só joguei jogos eletrônicos, videojogos, assisti vídeos do YouTube brasileiro. E é isso. E o tempo passa voando que é uma loucura. Quando você tá fazendo essas coisas bestas, o tempo passa que, meu amigo, ele vai. E aí, eu queria contar, na verdade, um relato pra vocês. Como o dia de hoje foi bem padrão e não aconteceu nada que eu acho que vale a pena destacar, eu quero mais contar um relato. Nem sei se eu queria contar agora, porque eu tô meio desanimado com a ideia de falar agora, eu não queria que fosse muito longo. Mas ao mesmo tempo eu acho legal. Não sei se eu vou ter a capacidade de falar exatamente certinho tudo que aconteceu, como que eu me senti e tal. Porque não foi hoje que essas coisas rolou. Então o sentimento já é bem alterado. Mas vamos lá. Começou com eu saindo pro trabalho cedinho. E aí eu mandei uma foto do meu portão pro meu amigo. Só que aí, essa foto é do meu portão. Mas eu tenho que explicar o contexto para vocês primeiro. O bagulho é o seguinte. Minha irmã, ela quebrou o portão. Ela batia o portão forte, em vez de só fechar o portão, ela começou a bater o portão forte. Com isso, com o tempo que ela foi fazendo isso, o encaixe do portão foi entortando e ficava cada vez mais difícil de fechar. E aí ela continuava batendo para fechar direito, para fechar, porque no impacto ele fechava, tá ligado? Era difícil fechar puxando o negocinho dele e colocando ele e soltando para ele fechar direitinho, então era mais simples só bater. E ela fez muito isso. Eu acabei fazendo também umas 3 vezes. O problema é que uma dessas vezes minha família ouviu e viu que fui eu. E por causa disso, dessa vez que eles me pegaram fazendo isso, minha irmã conseguiu convencer a minha família que fui eu que quebrei o portão. E por que eu lembrei desse negócio do portão? Vamos lá. Vamos lá que é difícil explicar essas paradas. Deixa eu ver. Eu lembrei desse negócio do portão específico porque com o tempo na minha vida eu fui descobrindo que não que ah, você você precisa guardar rancor de coisas específicas. Eu vou eu vou desenvolver melhor sobre isso. Olha só. Um exemplo bom que eu tenho fresco na minha memória é de um vídeo do Phelps que eu vi esses dias, de um site que ele fez uns negocinhos nele. Nossa, deixa eu ver se eu consigo achar o site aqui agora. Eu lembro que eu compartilhei ele no meu Facebook. Aqui. O site chama brunolemos.github.io. Aí tem /trust e aí esse é o endereço do site. Chama A Evolução da Confiança. Isso digamos que é em formato de jogo, tá ligado? Mas é uma explicação interativa da teoria dos jogos. E eu já tinha uma noção da teoria dos jogos, já tinha visto sobre, mas refresco a minha memória sobre algumas coisas. Existem tipos diferentes de pessoas. Existem os cooperadores, existem
Existe... Nossa, é difícil explicar isso. Vamos lá. A teoria dos jogos tem um exemplo que é sobre moedas. É sobre moedas. Eles querem usar o exemplo de moedas, que é uma máquina que você coloca... Que se você... Que jogam duas pessoas. Se as duas pessoas colocarem uma moeda nessa máquina, as duas pessoas recebem 3 moedas de volta. Se uma pessoa trair a confiança da outra e não colocar uma moeda, e a outra pessoa colocar uma moeda, a pessoa que não colocou a moeda ganha 3 moedas e a pessoa que colocou a moeda perde uma. E tem uma relação aí de ganho e de perda. Eu não vou ficar explicando todos os personagens, até porque é difícil explicar isso. Pra caralho é difícil explicar isso. Então vão atrás da teoria dos jogos. Eu recomendo esse site, que é a Evolução da Confiança, que vai explicar certinho, inclusive com os personagens que eu vou usar para descrever. Então, acontece que no jogo da confiança... Puta que pariu. Acontece que nas relações humanas, o melhor de tudo é você ser um copiador. Um copiador ou um copiador 2. Eu prefiro o copiador 2. O que é o copiador? O copiador é o cara que ele vai começar colaborando com você. E se você não trair a confiança dele, ele vai começar a jogar o mesmo jogo. Vai começar a te trair também. Isso é importante para você não se fuder. Mas eu prefiro o comportamento do cooperador 2, que funciona assim. Ele começa cooperando com você. Se você trair a confiança dele, ele te dá mais uma chance. Ele te dá mais uma chance para ver se você vai trair de novo. E aí ele te dá mais uma chance. Por quê? Para ver se ele vai te trair de novo. Por quê? Pode ter sido um erro, pode ter sido má fé, mas pode também ter sido um erro. Se for um erro, ele perdoa, ele dá 2 chances de perdoar. E se você continuar traindo a confiança dele, ele vai parar de colaborar com você, para você perceber que ele não é um idiota. O problema eu sei que o melhor comportamento para se ter, que eu considero, é do cooperador ou do cooperador... É do copiador ou do copiador 2. E hoje eu coloco isso na minha vida. Só que não quando eu era uma criança. Quando eu era uma criança, que o meu ciclo social era só minha família, eu sempre fui o cooperador. O cooperador é o cara que ele coopera com você mesmo se ele está se fodendo. O cooperador é o cara que, mesmo sendo traído, ele continua cooperando com você. Ele continua colocando a moeda, tá ligado? Na máquina. E tem outros exemplos para isso que talvez fossem até mais fáceis de eu ter usado. Que, por exemplo, se minha família fazia alguma coisa que era ruim comigo, eu sempre perdoei, tá ligado? Perdoei e nem lembrei disso. Eu perdoava e esqueci o problema que tinha acontecido. Eu ignorava. E aí, eu fui descobrindo um negócio importante sobre a vida conforme eu fui crescendo. Que é aquele negócio que eu falei, que às vezes, cara, você precisa guardar rancor de coisas específicas. Porque, como eu era muito de boa com eles, coisas erradas aconteciam comigo, eu não brigava de volta nunca. Eu só falava, ok, tá bom, tá bom. Se você só concorda, a pessoa vai começar a montar em você. Depende da personalidade da pessoa também, esse que é o ponto. A personalidade da minha família é uma galera que se você aceita que montem em você, eles vão montar sempre. Isso começa só a te prejudicar. E o certo é você entrar em conflito. Isso sempre pareceu muito esquisito para mim, mas com o tempo eu fui aprendendo que se você não entrar em conflito, você não vai ter uma relação saudável com a pessoa, você vai ter uma relação meio excluída com ela e vai ficar nisso, sabe?
você vai ficar excluído, você não vai ter uma relação legal com eles. Eu percebi isso porque, por exemplo, por mais que minha irmã e minha mãe sempre tivessem briguinhas aleatórias, elas têm uma relação muito boa. Elas conversam bem pra caralho, elas passam tempo juntas, elas gostam da companhia uma da outra, sabe? Agora, no meu caso, não. Provavelmente porque eu já percebi, eu já recebi abuso deles e relevei. Levei tranquilo e não abusei de volta, sabe? Então, eu fui descobrindo... Eu devo estar me expressando muito mal aqui, mas eu fui descobrindo com o passar do tempo que quando você está lidando com pessoas desse tipo, você tem que guardar rancor de algumas coisas para usar em legítima defesa sua, para ter isso como sua legítima defesa. Porque tudo bem você não querer entrar em conflito ou arranjar briga por qualquer coisa. Eu acho ótimo que você faça isso. Tanto que é uma coisa que eu faço. Só que se você não lembrar de coisas específicas, de argumentos, as pessoas vão te prejudicar. Que é o caso do que aconteceu aqui. Eu não tinha como... minha irmã quebrou o portão, né? E conseguiu culpar e conseguiu enganar minha família. E ela mesma colocando a culpa em mim. Então ela realmente acredita que a culpa é minha também. Isso é uma coisa que acontece. Quando você conta uma mentira várias vezes, isso se torna uma verdade para você. É uma coisa que o Vitor Metaforando explica melhor que eu. Mas acontece. E aí, esse dia que eu fui trabalhar, eu vi o portão batido. O portão aberto. Ele não tinha fechado, porque ele já tá tão fodido que ele não fecha mais se você não for com cuidado. E minha irmã no dia anterior falou que nunca tinha batido o portão e nunca tinha deixado ele assim. Aí eu fui sair, ela tinha saído antes de mim, e eu encontro o portão batido, o portão entreaberto, ou seja, ela bateu. Aí eu tirei uma foto disso e mandei pro meu pai. E falei, olha como ela deixa o portão, que ela fala que nunca bateu. Olha como até hoje ela deixa o portão que ela fala que nunca bateu. O portão que ontem ela falou que nunca deixa assim. O portão que ela convenceu você e a mamãe que eu nunca estraguei. Eu mandei isso pro meu pai. E ele não me respondeu. E essa foi a melhor resposta possível. E aí, eu comecei a conversar com meu amigo sobre isso. Eu mandei essa foto pra ele. E eu não lembro exatamente o que eu falei pra ele, mas tá tudo escrito aqui. E eu vou só lendo pra vocês enquanto vai passando. Porque durante o trabalho, eu comecei a pensar muito sobre isso. Mas, tipo, muito overthinking sobre isso. Eu comecei mandando a foto pra ele e falei, mandei pro meu pai, foda-se. Foda-se essa merda toda. Não dá, irmão. Um pouco de rancor você tem que guardar. Se você esquecer tudo o que fizeram contra você, você fica desarmado de argumento até pra legítima defesa. E aí passou 1 minuto. Será? Puta, agora eu tô mal. Me igualei a eles, irmão. Eu não... Porra, é legítima defesa, né? Eu tô confuso. Eu tava confuso pra caralho. Eu tinha entrado num estado de pensar demais sobre tudo. Então, isso acontece sempre comigo. É uma coisa muito presente na minha vida. Qualquer coisa, qualquer tema, eu começo a pensar sobre tudo a respeito daquilo. Sobre tudo, todas as possibilidades. Se eu tô agindo certo, se eu tô agindo errado. E eu fico muito confuso. E não consigo agir. Eu não consigo agir porque eu não consigo tomar uma decisão do que eu deveria fazer. E aí eu começo a me questionar. Será? Puta, agora eu tô mal. Me igualei a eles, irmão. Eu não... Porra, é legítima defesa, né? Eu não tô acima deles. Caralho, eu sou um merda. Porra, não sei de mais nada, irmão. Ainda daria tempo de apagar. Mas vou seguir com isso. Vou tratar como experiência. Tô me sentindo mal. É a primeira vez que eu me vingo, entre aspas. Socialmente, eu sei que eu tô fazendo certo. Eu sempre agi como um cooperador na minha família. O cooperador é o que mais se fode.
O certo é agir como um copiador que perdoa alguns erros. Mas eu me pergunto, o que Jesus, o que Buda faria? Eles não se vingariam, eu acho. Eu tô agindo da melhor forma socialmente, mas será que pela moral também? Eu sou só uma pessoa como qualquer outra agora, não sou melhor que ninguém. Caralho, quanta dúvida. Eu fui dormir 1h e eu não devia estar nessa. Caralho, eu tô mal. Isso era 7h30. Isso, olha só. Eu não tenho internet no serviço, então essas mensagens não chegaram pra ele imediatamente. Foram chegar só quando eu cheguei pro almoço. O papo começou às 7h10. Isso que eu tô lendo, isso que eu vou ler agora já foi 7h30. Só de eu falando. Puta merda, eu devo ser a definição de overthinking. Acho que é por isso que eu nunca consigo fazer nada. Caralho, eu acabei de descobrir um problema psicológico que eu tenho. Tá difícil omitir os nomes aqui. Isso foi eu falando agora, tá? Não foi eu lendo o bagulho, não. É que eu coloco os nomes aqui. É difícil. Eu juro pra você que... Tá. Eu falei pra ele, eu acabo de descobrir que eu tenho um problema psicológico, que é pensar demais e entrar nesse loop negativo. Eu juro pra você que já pensei, mas será que é um problema mesmo? Caralho, bem-vindo à minha cabeça. Puta merda. Eu tava realmente mal com isso. Aí já... fui tentando distrair um pouquinho, isso já 7h40. E 8. Até que ponto pensar demais é ruim? Tá vendo que eu não consigo parar? Eu vou... Um tema vai linkando no outro, cara, e eu não paro. Eu entro num loop absurdo. Aí eu já mando aqui. Até que ponto pensar demais é ruim? Porque eu aprendo bastante com isso, tá ligado? Socorro, eu não consigo parar, irmão. Eu não vou mais falar aqui. Aí eu dei um bom tempinho, quase 1 hora. Aí eu já falei... Nossa, mas eu ainda tava pensando demais. E os links vão sendo feitos na sua cabeça, e 1 hora depois eu volto pra ele e falo. Sobre o podcast, é foda porque ao mesmo tempo que eu quero preservar minha imagem pra me prevenir de dar merda no meu trampo, ao mesmo tempo eu penso que a vida é dar all-in e apostar tudo no que você quer fazer, tá ligado? Acho que tudo que eu posso oferecer é dúvidas. Isso também. Eu pensar demais é o que me leva a ter vários pontos sobre várias coisas. O que eu posso oferecer são minhas ideias. Eu só preciso aprender a explorar e linkar elas direito. Isso é uma coisa que eu falei bastante aqui já. Que eu falei também sobre costurar, tá ligado? Que eu ia aprender a costurar. Eu não sei porque eu lembrei tão foda desse exemplo. Mas funcionou. Aí ele pergunta, é isso, aí eu terminei de falar, né? Ele já pergunta quando eu cheguei em casa o que aconteceu com o portão. E foi isso. Essa foi a saga do portão e de pensar demais, cara. Eu nem sei pra onde eu queria chegar com isso. Outra coisa que eu tava na mente que eu queria falar é sobre o microfone. Porque eu nem sei se vai postar isso em algum momento, mas teve um dia que eu cheguei aqui, acho que foi recentemente, foi no dia anterior a esse negócio do portão que aconteceu. Eu tinha passado por um momento ruim, aí eu acordei e tive mais um momento merda. Então vamos lá. Teve um dia, acho que foi quarta-feira? Quando que foi esse negócio do portão? Esse negócio do portão foi quinta-feira. Então na quarta-feira, quando eu peguei o microfone para gravar isso aqui, ele estava descoberto. Eu deixei umas roupas cobrindo o microfone porque eu não quero que saibam o que eu tô fazendo aqui, que eu tô brincando disso. Brincando, eu tô levando isso a sério, porra.
Tá vendo? Eu começo a pensar e minha cabeça já dá a resposta pra mim mesmo. É uma loucura dentro da minha cabeça, velho. Mas beleza. Eu cheguei aqui pra tirar a sopa pra pegar o meu microfone e ele tava descoberto. Aí eu falei, puta que pariu, minha mãe descobriu o meu microfone. Caralho, fudeu. E eu comecei a ficar muito mal com isso. Aí eu comecei a lembrar. Não sei porque eu não tô conseguindo fazer o link agora do porquê que eu comecei a lembrar do que eu vou falar agora. E foi assim, eu fiquei puto com a minha mãe e tal, porque ela falou que precisava de uma máscara. Aí eu falei pra ela que tava numa gaveta. A única razão que, assim, esse negócio do meu microfone tá descoberto pode ter sido dois motivos. Eu ter esquecido de cobrir ele e minha mãe ter achado. Por quê? Porque ela pediu uma máscara pra mim. E eu falei que tava dentro de uma gaveta. E era o único motivo que ela tinha pra entrar no meu quarto. Era mesmo? Era quarta-feira? Era o único motivo que ela tinha pra entrar no meu quarto. Um barulho lá fora, bicho. Puta que pariu, que 2:30 da manhã, um puta barulhão lá fora. Tem um cara que trabalha com caminhão aqui. Tem muito caminhão aqui perto de casa. Tem um cara que trabalha com isso. Que ele faz umas viagens e tal. Aí é bem comum ele sair de madrugada. Então, o que eu tava falando? Que eu fiquei mal com esse negócio do microfone. Aí eu comecei. Ah, tá. Aí que eu falei pra ela olhar em gaveta. Eu já comecei a pensar. Ela não tinha motivo pra fuçar no bagulho. Vai embora, moço. Ela não tinha motivo pra fuçar no meu quarto. Eu falei em gaveta. Por que ela não olhou na gaveta? Por que ela olhou em outro lugar que não era gaveta? Por que ela tá fuxicando as minhas coisas? Ela traiu minha confiança. Aí, pá! Lembranças de guerra, lembranças de guerra. Voltei pra quando eu tinha 8 anos de idade. Eu estava na casa de um grande amigo meu, que eu tinha mudado de perto dele, eu tinha mudado de casa, e eu ainda estava numa época que eu estava visitando a casa dele. Nós éramos duas crianças, estávamos numa piscina, nos divertindo, tendo muita diversão, muita alegria, muito entretenimento. Aí, eles vacilaram, e o portão começou a abrir. E a cachorrinha deles, uma Bacê, vocês sabem, talvez vocês não saibam, mas Bacês são muito enérgicos. Bacê é o cachorro salsichinho. Eles são muito enérgicos. O portão abriu. E nossa querida cachorrinha, maravilhosa Ellen, saiu correndo. Eu lembro o nome da cachorra, velho. Saiu correndo. A cachorra nem era minha, eu lembro o nome da cachorra. Saiu correndo pra rua. E todo mundo ficou desesperado. Meu amigo, ele saiu atrás da cachorra e pediu a minha ajuda. E claro que eu fui ajudar, porra. Saí correndo atrás da cachorra também com ele. E a gente foi correndo, foi a nossa aventura. Nós fomos correndo. Eu saí, eu tava só de chinelo. Eu nem lembro se eu tava de chinelo. Eu podia estar pisando em pedra. Eu tava provavelmente de chinelo e só sunguinha. Só uma sunguinha, moleque. E saí correndo, disparadaço no meio da rua, por entre as ruas junto com ele, pra pegar a cachorra. Até que, algumas quadras depois, nós alcançamos ela. E beleza, a família dele foi com calma pra pegar a gente e tal, sei lá por quê. Nem foi tão longe assim, sabe? Mas eles pegaram o carro e começaram a vir atrás da gente. E pô, eu fui um herói. Não tem nem o que falar. Eu vi um amigo pedindo ajuda, cara. Eu vi uma pessoa que precisava de mim. A gente, pô, ele podia ter perdido a cachorrinha, cara. Ela saiu voada, saiu doida. Eu podia ter ficado na piscininha com a minha sunguinha, aproveitando, na vibe e tal. Mas meu primeiro instinto, meu impulso foi sair correndo atrás da cachorra. E nós conseguimos pegar ela. Aí, quando eu cheguei em casa, nessa noite, minha mãe veio para ter uma conversa muito séria comigo. Ela chegou em mim
E ela tava muito brava. Ela tava muito puta comigo. Mano, ela começou a me dar uma puta bronca porque eu saí na rua sem... sei lá, porque ela achou que seria perigoso. Velho, eu tinha 8 anos de idade e eu era uma criança bem inteligente na real. Eu sabia olhar para os dois lados. Eu sabia atravessar uma rua. Eu sabia andar na rua. Eu não tinha problema com isso. Aí a gente salvou a cachorra e tal. Ela podia real ter se perdido. Ela já estava bem longe de casa. Foi algumas quadras pra gente que consegue saber o caminho, mas pra o cachorro a gente não sabe, cara. Ela podia ter se perdido foda. Se eu e meu amigo não tivesse tomado uma atitude. E a minha mãe começou a me dar uma puta bronca por causa disso, cara. Eu tinha 8 anos de idade, ela virou pra mim e falou: "Você traiu a minha confiança. Eu não consigo mais confiar em você. Eu não sei se eu consigo confiar mais em você. Porque eu saí pra rua, atrás da cachorra. Como se eu fosse um idiota que não conseguisse andar na rua, tá ligado? E assim, minha cidade é tranquila. Minha cidade não é grande, não é uma cidade perigosa, é uma cidade tranquila. Pra caralho. E aí ela começou a me confrontar, um moleque de 8 anos, falando mal pra caralho do que eu tinha feito. Falando que eu não devia ter feito isso, que foi perigoso, que eu tinha traído a confiança dela. Irmão, eu fui a porra de um herói. Eu fui a porra de um herói e eu tive o tratamento do lixo do lixo. Eu fiquei mal com ele. E, na moral, se eu pudesse voltar ao passado, eu chegaria nesse momento e falaria: "Esse moleque é a merda de um herói! Olha o que ele fez! Ele saiu de sunguinha! Ele tava de sunguinha na rua! Ele salvou a cachorra!" Foi maravilhoso! Pô, foi uma puta atitude nobre, eu fui tratado como um vilão. Eu fui a porra de um herói! Puta vacilo. E o que me levou pra esse momento foi a frase: "Você traiu minha confiança", porque foi o que ela me falou. E eu fiz um paralelo com o presente. E você fez o quê? Não, eu traí a sua confiança, agindo pelo bem de um terceiro, salvando uma cachorra, ajudando o meu amigo. E aí eu traio sua confiança. E aí você começa... E aí hoje no presente você começa a fuxicar nas minhas coisas. Acha coisa que não era pra você achar, porque se tava escondido não era pra você achar. E você fez o quê? Que puta hipocrisia é essa? Tá ligado? Pô, fiquei malzão com isso, mano. Eu fiquei... Não, foi o pensamento que eu tive antes de dormir, tá ligado? Eu fiquei mal. E assim, eu não sei se ela viu mesmo o microfone. Eu só acho provável. Mas eu não sei se ela viu. E se ela viu, eu espero que ela continue igual ela fez e não fale absolutamente nada. Eu quero que, se um dia ela tocar nesse assunto, eu quero que seja 20 anos no futuro, quando eu já tiver com tudo dando certo pra caralho, ela vai chegar em mim um dia e vai falar: "Ah, quando você tava lá em casa, onde eu vi esse microfone lá? Eu vi o microfone lá. Eu fui pegar uma máscara, né? Não achei a máscara na gaveta, comecei a procurar mais. Achei um microfone lá. Era isso que você tava fazendo. Então eu vou falar: "Ah, era sim." Pronto. Esse é o único momento que eu vou aceitar ser confrontado a respeito disso. Eu queria falar sobre essas duas coisas e agora eu literalmente não tenho lugar nenhum pra ir, meus amigos. Eu falei o que eu precisava em meia hora, irmão. Eu não sei mais o que fazer. Ai, ai. Puta, eu tô com uma dor na costela, mano. É postura. Essa porra é postura. Eu queria... Nossa, cara.
Eu queria de verdade conseguir ter uma postura certinha. Eu queria conseguir ficar com a coluna reta. Com a coluna retaça mesmo, tá ligado? Isso só aconteceu uma vez na minha vida. De eu ver uma pessoa que tem uma postura maravilhosa. Irmão, na moral, eu tava na faculdade. E uma menina estudou comigo. Linda. Muito bonita. E a postura dela? Irmão, a postura dela era retinha. A postura dela era certinha. E eu olhava a postura dela e eu falava, caralho. Eu admirei de verdade. Eu ficava legitimamente admirado com a postura que ela tinha. Que a coluna era retinha, irmão. E não entortava. Tamanha disciplina dessa mulher. Eu ficava impressionado. Até hoje me impressiono. Puta que pariu, não é normal. Não é certo uma pessoa ficar com a postura foda desse jeito. Que postura linda, velho. Meu Deus do céu, eu amo essa mulher. Coluna retinha, irmão. Coluna, ó, retinha. Ela largou a faculdade pra entrar na academia de polícia. E eu espero que ela esteja muito bem, cara. Porque ela era bem gente boa. Eu acho que ela vai ser uma policial bem decente. Eu conversei pouco com ela. Na faculdade eu realmente não consegui me enturmar nada, cara. Puta, a faculdade foi um momento conturbadaço pra mim. Que bom que acabou essa porra. É verdade, né? A faculdade começou em 2018. Foi a época mais escura da minha vida, olha só. O segundo semestre foi pesado, cara. O segundo semestre foi muito pesado. E eu acho que grande parte da internet precisava ouvir uma coisa que falaram pra mim nessa época. Então eu vou falar. Eu vou para um centro espírita. Eu ia. Hoje tem muita coisa que me afastou do espiritismo. Eu acho que eu nem consigo mais me considerar um espírita, tá ligado? Mas na época eu tinha parado de ir no centro pra ir na faculdade. E eu tava muito prestes a largar a faculdade. Eu tava muito triste, eu tava muito mal. É aquela época difícil que eu já comentei pra vocês, eu acho. Que eu comecei a ver One Piece, que me salvou e os caralho. Mas assim, foi um período que todo o meu tempo tinha sido arrancado de mim, né? Tranquilo, isso vocês já estão ligados. Só que era pior do que isso, porque tinha umas atividades semestrais que eram obrigatórias para você concluir o curso. E o pessoal do meu grupo começou a se organizar de sábado para ir na faculdade. Eles começaram a ir de sábado na faculdade. Sábado sempre foi um dia que eu nunca fiz nada. E mesmo quando eu comecei a estagiar, sábado continuou sendo um dos 2 únicos dias que eu não precisava fazer nada. E no segundo semestre, meu grupo tomou bomba nessa matéria que era semestral, porque nosso trabalho ficou muito ruim. E o grupo se reergueu e se organizou para no segundo semestre fazer esse trabalho direito, tá ligado? E conseguimos, tiramos nota 9, ficou muito foda. Ficou muito bom mesmo. Mas isso foi às custas da minha sanidade. Porque no segundo semestre foi de longe o pior da faculdade pra mim. Eu tava literalmente o tempo inteiro cansado. O tempo inteiro sugado. Putas, triste. Eu tava... Ou épocazinha ruim de falar, de lembrar, de ter vivido. Eu tava mal. Eu tava muito mal, irmão. Tava ruim. Tava bem ruim. Época difícil. Porque eu comecei a ajudar de verdade sábado também. Então mesmo eu estando cansado, eu ajudava bastante no sábado. E isso me cansava pra caralho também. Porque nosso grupo tinha 5 pessoas, 60% do grupo era... 60? Não.
60 não. Digamos que 50% do grupo era incompetente. 50. Dá pra falar que era 40. 40% do grupo era incompetente, tava lá só pra aproveitar com a gente, tá ligado? E eram uns caras, velho. Puta, que pessoal. Eu nunca vi uma galera tão difícil de conviver. Tão esquisita. E a faculdade foi difícil, cara, porque foi o primeiro momento da minha vida que eu tive que ser realmente falso. Digamos que. Não sei se é falso a palavra, porque assim. Tinha duas pessoas que andavam bastante comigo na faculdade. E elas me consideravam amigo. Eu olhava pra elas e eu não conseguia considerar elas meus amigos. Até porque a referência de amizade que eu tenho é dos caras que são meus irmãos. É dos caras que literalmente são, porra, os caras não é só meu... Esses caras não é só colega, brother. Esses caras é minha família. Eu amo esses caras pra caralho. E aí eu chegar na faculdade e ter esses caras pra ser meus amigos, eu ficava, putz, é isso mesmo? Era uma galera esquisita. Era uma galera bem esquisita. E assim, é difícil, que eu não consigo falar nem o que tá tão de errado com uma dessas pessoas eu entendia melhor que a outra. Porque ela tinha muito problema psicológico. E eu achava incrível, na real, que ela conseguia transitar entre todos os grupos. Sendo inconveniente, mas conseguia transitar entre todos os grupos da faculdade. E eu acho isso admirável, na real. Mas era uma pessoa que tem bastante problema psicológico, que conversou comigo algumas vezes sobre isso, e que quando ela conversou comigo sobre isso, eu realmente ouvi. Mas eu não consigo gostar dessa pessoa, cara. Eu acho que é porque ela... Não sei se ela não consegue ser verdadeira nem com ela mesma. Eu vi uma falsidade tão gritante nela que... Puta, é muito difícil explicar. É muito esquisito. Por que eu tava falando da faculdade? Eu comecei falando da menina com a postura foda. Como que eu cheguei nessa bad vibe, mano? A postura dela era muito pica. Ela saiu, acho que no terceiro semestre, ou no segundo, pra entrar na academia de polícia, que ela conseguiu passar. Que bom pra ela. Vai ser uma ótima policial. Linda. Muito bonita. Engraçado, eu chamar ela de bonita é interessante, é interessante. Eu não quero falar sobre isso agora, eu não quero levantar esse tema agora, eu quero lembrar de levantar esse tema quando eu estiver conversando. Eu quero lembrar de levantar esse tema quando eu estiver conversando com ele, porque eu quero levantar outras coisas com ele que linkam com isso. E vai ser muito foda, vai ser muito foda. Ele é um cara que é um dos caras que eu já falei aqui. Eu já falei de quais dos meus amigos aqui? Eu falei do, eu acho. E é o cara que eu planejo até ter podcast com e tal. O Ita é um amigo muito foda. É um amigo muito grande, assim. Eu tenho... Eu tenho vários amigos importantes, assim, mas tem uns que eu consigo... que eu realmente falo que são minha família mesmo. São dois exemplos, tá ligado? Inclusive é o cara que eu comecei a falar o assunto do portão lá, que eu mandei a foto e tal. Foi a única pessoa que eu falei sobre isso. Além de falar aqui. E quando eu chamar ele pra conversar vai ser muito foda, porque ele me ensinou muita coisa lá da hora, velho. Verdade! Eu ia falar sobre... sobre o negócio espírita lá, né, que eu tava falando. Puta merda, como que eu tinha mudado tão foda de assunto? Então, eu tava nesse momento muito ruim da minha vida na faculdade,
E eu tava prestes a trancar o curso. Eu já... Nossa! Mas o dedo não tava nem coçando mais. Já tava decidido. Eu vou trancar essa merda. Eu vou parar com essa porra. Isso aqui destruiu a minha vida. Essa merda... Som externo. Deu medo. Essa merda destruiu a minha vida. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Tá ligado? Foi meio assim. O que eu fiz aqui, velho? O que eu fiz aqui, brother? Nossa, eu mexi aqui no negócio do... Ah, tá. Tá, já consertou, já consertou. Tá tudo certo, gente. Tá tudo bem, tá tudo bem. Então, nessa época que eu tava muito mal, teve um dia que minha mãe conversou com um cara do centro, que é um cara que eu tinha amizade desde que eu era criança, sabe? Teve um dia que a gente conversou sobre um negócio específico, eu era criança, ele era um adulto, e acabou que a gente ficou amigo e tinha uma relação da hora. Eu fiz amizade com meus pais e tal, não era nada não era nada errado, tá ligado? Era bem saudável, era bem legal. E aí, minha mãe pediu pra ele conversar comigo sobre esse negócio da faculdade. Ela falou que eu tava nessa intenção de trancar o curso, que eu tava mal, que eu não tava gostando. E esse cara veio um dia depois da palestra. Ele veio pra conversar comigo, sabe? A gente ficou tipo 1 hora conversando. Foi bom. Eu me comunicava bem pior na época. Hoje eu consigo melhor, apesar de ainda não ser bom nisso. Mas foi uma conversa que rendeu bastante fruto até. Eu decidi continuar na faculdade depois do que ele falou. E uma coisa que ele falou que eu acho que a internet devia ouvir e levar pra vida também, igual eu levei na época e tento levar até hoje, e às vezes as palavras deles ressoam pra mim, o significado, que é suavidade. Ele falou que a palavra que faltava na minha vida era suavidade. De levar as coisas de forma mais suave, sabe? Isso é uma lição muito importante, na real, e ressoa com várias coisas da nossa vida. Que, por exemplo, quando a gente ouve uma piada, eu ouço muito podcast de comediante, então isso é um assunto recorrente, que os caras é cancelado por causa de piada e tal. Cara, leva as coisas de forma mais suave, sabe? Você não precisa dar tanta importância pra tudo. E não foi exatamente esse o contexto que ele usou isso pra mim, mas esse significado perdurou comigo. De levar as coisas de forma mais tranquila. Nem tudo tem um significado tão grande, nem tudo tem... As coisas no fim não tem tanta importância assim quanto a gente coloca, sabe? E no fim as coisas são sempre muito mais simples do que a gente faz parecer. E é muito legal ouvir isso de uma pessoa mais velha. Num momento que eu tava precisando ouvir, sabe? Que eu tava muito mal com tudo. Eu sei que foi bom ter esse papo com ele. E é uma coisa que às vezes ressoa pra mim hoje, quando eu vejo uma pessoa que tá muito brava com algum tópico, muito incomodada com alguma coisa. Vem na minha cabeça ele falando de suavidade. E realmente, cara, não precisa se preocupar tanto com as coisas. Não precisa levar tudo tão a sério, tão drasticamente. E é uma coisa que E essa frase eu ainda tenho muito a aprender com ela. Mas pelo menos eu não distribuo hate, sabe? Tipo assim, quando alguma coisa te deixa bravo, você não precisa jogar esse ódio por aí a moda caralho. Não, cara, só... tá bom, só deixa passar, sabe? Tipo, os caras que se ofendem com piada. Tá bom. Às vezes a piada bate na gente mesmo. Só que, mesmo quando acontece comigo, mesmo quando a piada bate em mim, eu não comento ofensivo. Eu só
Ah, tá bom. Tá bom. Humor, piada, comigo não funcionou e tal. Mas eu não comento xingando. Eu não distribuo ódio, é isso que eu tô falando. A gente não tem necessidade nenhuma de distribuir ódio por aí. Tem que levar as coisas mais suave, cara. Alguma coisa te ofendeu? Deixa passar, deixa ir embora. Puta, não precisa levar isso não. Mas é aí que entra aquela coisa de você aprender a balancear. Por exemplo, você não pode se tornar só um cooperador que vai ver tudo acontecendo, coisas te prejudicando e você não vai falar nada. Então, aprenda a separar o que realmente vale a pena se doer como e o que não vale. Eu não sei explicar qual que é a linha do que deve ser separado dessa forma, mas eu sei sentir. E com certeza piada não é uma dessas coisas. É. Eu não tenho nenhum outro exemplo na cabeça. Piada com certeza não é uma dessas coisas e é isso. Não sei mais pra onde ir, não sei mais pra onde ir. O Petri é um cara que eu tenho. Que eu sempre acompanho bastante, eu tenho acompanhado. Continuo acompanhando bastante e tal. É que eu vi uns vídeos muito bons dele recentemente. Uns vídeos que eu até quero ver de novo, que tem umas lições muito legais. Deixa eu até colocar aqui. Arthur Petri. Deixe-me ver. Qual que é o que eu quero falar? Ô, droga, filha da puta tem um monte de canal. É o canal de corte, será? Ai, só me fudeu aqui, hein, filha da puta. Eu acho que vai ser esse aqui. É, achei o canal. Eu tô realmente tentando achar aqui, cara. Vamos lá. Ok. Eu não sei qual foi o vídeo específico, porque pelo título não tá dando pra saber. Mas, cara, tem vídeos muito bons aqui do Corte Podcast Saco Cheio Clips. Assiste. O vídeo que chama Lipoescultura. Eu acho que esse não é um dos que eu quero falar. Mas como ter uma namorada no século da putaria, esse é importante pra caralho, me trouxe muitas reflexões boas e eu tenho que rever esse vídeo de novo, porque realmente ele ressoou bem com... é uma coisa que eu precisava ouvir. As vozes da minha cabeça durante o A Deriva também é bom vocês verem. Funcionário da Pixar quase matou seu bebê para fazer Toy Story 2, também assiste. Ouvinte de 16 anos manda o e-mail mais maduro de todos, esse também é bom. Cara, eu acho que é esses. De verdade, assiste esses clipes. Assiste fazendo alguma coisa, sei lá. Eu assisti enquanto eu tava jogando The Binding of Isaac. Então, dá pra ver, sabe? Dá pra ver e fez bem. É uma coisa que a gente precisa ouvir. Ressoa bastante com esse negócio de levar a vida de forma suave. Porque a gente começa a se preocupar muito com alguma... eu meio que tô lembrando o que ele tá falando no vídeo agora.
Ele fala que, tipo, os caras colocam como ter uma namorada uma coisa muito excepcional, assim, sendo que na verdade não é. Sendo que na verdade é uma coisa super simples, super natural, que acontece tranquilamente. É só você viver sua vida da forma mais real possível pra você, se alinhando com coisas que você gosta, conhecendo pessoas assim, nem se forçar a conhecer gente, é só viver. É só viver e você vai conhecer uma pessoa e você vai se comunicar com ela e a vibe vai bater. E se for uma vibe legal, vocês vão ter um relacionamento, vocês vão ficar juntos, sabe? É importante você estar numa fase legal da sua vida também, porque é uma coisa que ele acredita e que eu também. Se você tá numa vibe positiva, você atrai coisas positivas. E se tá numa negativa, você vai pra merda. Isso eu acredito pra caralho. Outra coisa importantíssima que ele falou que não fugiu da minha cabeça, volta, lembra. Fica comigo. Que é que pessoas que às vezes a gente perde a oportunidade de conhecer gente muito foda e de conhecer ideias muito boas porque a gente tá fechado num grupo só. Isso é uma coisa muito importante do Flow, isso é uma coisa muito importante de conversar, da gente aprender a conversar. É uma coisa que a nossa geração, eu incluso, eu me fodo muito com isso. A gente não sabe conversar, cara. A gente não consegue falar o que tá fazendo a gente ficar mal, a gente não consegue se comunicar. Porque a nossa geração faz parte de um universo de bolhas. Que as bolhas fazem a gente viver só no mundo. E uma bolha coloca medo na outra. Por exemplo, a comunidade MGTOW, a comunidade incel, coloca medo nos homens sobre as mulheres. Isso prejudicou a minha vida pra caralho. E a comunidade feminista fode a cabeça das mulheres sobre os homens. É só um exemplo, tá, gente? É só um exemplo isso, mas é real. Porque assim, você começa a vivenciar tanto aquilo, ver tanta coisa sobre aquilo, que você vai achar que isso é a realidade, que isso faz parte do mundo inteiro. Então, quando um cara, ele participa muito dessas comunidades, que eu nunca participei na verdade, o meu caso é outro, eu quase entrei nesse mundo incel, mas é de uma certa forma meio longe. É esquisito, um dia eu explico direito. Calma, suaviza, vamos lá. Vamos lá, acompanha comigo. Nem fala disso, não é pra falar disso. Foca no tema, foca no assunto, foca no que você tá falando. Volta, não tá vindo, não tá voltando. Vamos lá, costura. Você vai aprende a costurar. Vamos, fica comigo. Quando... Eita porra, tá saindo. Quando você vivencia muito essas coisas dessas comunidades, por exemplo, você tá numa comunidade MGTOW, aí você sempre vê casos de homens que foram passados para trás por mulheres, homens que se fuderam por causa de mulher e os caralho. Você vai achar... nem necessariamente você vai achar que toda mulher é merda. Mas você vai ficar com o pé atrás, cara. Você vai achar que toda a sua relação, que toda a sua conversa com mulheres é algo perigoso. E é essa parte que ficou na minha cabeça por muito tempo e que eu tô, graças a Deus, conseguindo desconstruir. E a mesma coisa com mulher. Elas estão tão nesse mundo, e como as redes sociais te mostram sempre coisas e mais coisas sobre temas que ela acha que você se interessa, a gente começa a ver muito mais sobre essas coisas. Porque começa a ser mandado pra gente na nossa bolha. Então, mulheres que participam desses movimentos, dessas páginas e tal, sempre vão estar vendo mulheres se fodendo por causa de homens, sempre vão estar vivenciando isso toda hora, recebendo vários casos sobre isso. Então ela vai sair na rua e ela vai achar que todo cara vai estuprar ela. Sendo que, na verdade, é igual o Petri falou. Você sai na rua, na maioria das vezes, na enorme maioria das vezes, tem só gente vivendo, sabe? Tem, meio que até parafraseando ele, tem gente olhando os pássaros, tem um casal abraçado, tá tudo tranquilo, sabe?
A gente acha que tá todo esse caos na vida. E quando a gente sai, a gente percebe que, na real, tá tudo normal, sabe? Isso é um raciocínio muito foda, é um pensamento muito bom. Que ressoa também com aquele negócio de suavidade. Então, vai com calma, cara. Vai com calma, tá tudo bem. Tá? Foca em. Isso é uma coisa que eu tenho que aprender também, que eu tenho que conseguir mais também. Porque eu fujo muito das coisas que eu quero, das coisas que eu gosto, e eu ainda não descobri o porquê. Mas eu tô nessa jornada para descobrir também. Eu tô arriscando, eu tô conseguindo cada vez mais. Tem sido uma luta grande, cara, mas todo dia eu continuo tentando. Cada vez eu sinto que, apesar de ainda estar muito longe pra caralho, eu tô chegando cada vez mais perto do que eu quero pra mim. Então, vamos levar a nossa vida com mais suavidade. Vamos focar nas coisas que a gente quer fazer. Vamos indo aos poucos. Vamos dando um passinho de cada vez. E se as coisas estiverem difíceis, vamos recuar um pouco. Tomar o nosso tempo, dar uma relaxada nas ideias e aí a gente volta para ativa quando a gente se sentir melhor. Ou um pouquinho mais pronto, um pouquinho mais disposto. Porque no fim a gente consegue e no fim acaba que a vida é super simples e que as coisas que a gente pensa pra caralho e sofre pra caralho sobre são meio que insignificantes até. É que a gente vive muito nessas piras. De tudo importa, tudo tá muito importante. Então, vamos recuar um pouquinho, vamos com um pouquinho mais de calma. Relaxa, calma. Vamos melhorar um pouquinho essa cabeça, vamos esparecer um pouquinho essas ideias. E quando a gente melhorar, a gente volta pra ativa. A gente volta a fazer as coisas que a gente gosta, a gente volta a construir coisas que é importante pra gente. E se você falhou, se você não conseguiu fazer o que você queria, se você planejou num dia fazer alguma coisa e não conseguiu e só fez outras coisas, não é o fim do mundo. Você provavelmente precisava desse tempo para descansar. Se você acabou descansando, cara, é porque provavelmente você, no fim, devia estar precisando mais do descanso do que fazer essas coisas. Então, vamos lá. Relaxa um pouquinho. Calma. Respira. Deixa as coisas melhorarem. E quando você estiver melhor, mais de boa, vamos tocar esses projetos pra frente. Vamos fazer as coisas dar certo. Vamos alcançar o que a gente tanto quer. Caralho, eu arrepiei. Caralho, eu arrepiei aqui. Fiquei arrepiado. O que eu tô falando? Coisas que eu preciso ouvir, na verdade. Hoje foi um dia que acabou que eu não fiz nada. Eu tinha me disposto a fazer várias coisas. E eu falhei. Eu não consegui. Então eu tô tentando me convencer do que eu tô falando pra vocês. Eu tô tentando me convencer também. A levar as coisas de forma mais suave, de forma mais tranquila. Tentar, sei lá, tentar me alinhar com coisas que eu realmente quero fazer dar certo, fazer funcionar e encarar essas coisas de frente cada vez mais e realmente conseguir focar nelas. Conseguir aprender o que eu quero, conseguir fazer o que eu quero. E quem sabe no fim as coisas não deem certo. Quer dizer, fodi tudo. Eu ia terminar numa nota boa, do nada eu termino com vai dar tudo errado, seu merda. Confundi a palavra aqui. Quem sabe no fim as coisas acabem dando certo mais fácil do que a gente estava esperando. Provavelmente não vai ser assim, a gente sabe como é a vida. Mas. Quem sabe? Quem sabe? É isso. Acho que tá num
Um jeito legal pra encerrar. Foi gostoso, foi bom falar aqui. E agora eu vou fazer xixi, vou tomar uma aguinha e vou ver se eu faço alguns cortes antes de dormir, porque agora eu me sinto um pouquinho mais pronto pra fazer o que eu queria ter feito antes.